Olá, eu sou a Maiara, acadêmica do curso de enfermagem do terceiro ano, e eu vim apresentar o resumo feito por mim e a Alana sobre assistência de enfermagem a um paciente com estenose femoral, um relato de caso. A doença arterial periférica é uma doença aterosclerótica, a qual acomete as artérias do corpo todo. A estenose ou oclusão arterial leva a sintomas geralmente observados nos membros inferiores. A doença, de acordo com estudos, é mais prevalente na população idosa, onde supõe-se que a prevalência seja menor que 1% em indivíduos com idade inferior a 50 anos, atingindo cerca de 25% em maiores de 80 anos, sendo o sexo masculino o mais afetado. Diante, então, disso, esse trabalho ele tem como objetivo de apresentar um estudo de caso clínico desenvolvido durante as nossas atividades da disciplina de prática do Cuidar 2, no nosso curso de enfermagem, o qual foi realizado, então, no segundo semestre de 2022 em um hospital público. Os dados eles foram coletados através da anamnese em prontuário e também entrevista dirigida ao paciente e através da realização do exame físico. O paciente ele possuía 17 anos de idade, ele foi trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no dia 6 de agosto de 2022 para o atendimento cirúrgico de angioplastia de alta complexidade para, então, uma correção de uma estenose femoral esquerda. Em relação ao exame físico, a pressão arterial deu 13/8, a frequência cardíaca foi de 92 e a frequência respiratória de 16. A avaliação, no caso, demonstrou que o paciente era de raça negra, ele estava orientado em tempo e espaço colaborativo, negava tabagismo e etilismo, negava também doenças pregressas e possuía histórico familiar de mãe diabética. Em relação ao exame físico, as mucosas estavam coradas e detadas, o tórax simétrico, respirando em ar ambiente. Em relação à ausculta pulmonar e à ausculta cardíaca, não possuíam alterações. O abdômen era plano e flácido. Os membros superiores estavam preservados, aquecidos, com pulso palpáveis bilaterais. O membro inferior direito estava sem edema, com boa perfusão. Membro inferior esquerdo apresentando incisão cirúrgica em região inguinal esquerda, com cobertura de curativo oclusivo, região de perna hiperperfundida, fria, pulso pedioso e impalpável, apresentando amputação do terceiro pododástico e cianose em quarto e quinto. Os exames bioquímicos e de imagem estavam sem alterações. Sendo assim, norteado pela teoria das necessidades humanas básicas e utilizando a taxonomia Nanda, foi possível a gente estabelecer prioritariamente o diagnóstico de perfusão tissular periférica ineficaz relacionado à estenose femoral, evidenciado por cianose de extremidade de membro inferior esquerdo. O diagnóstico de enfermagem de perfusão tissular periférica ineficaz, ele é definido, de acordo com o Nanda, pela redução da circulação sanguínea, então, para a periferia, que pode comprometer a saúde. Indivíduos com doença arterial periférica apontam diminuição da perfusão arterial dos membros inferiores. As placas ateroscleróticas, elas afinam o fluxo arterial, possibilitando o fluxo sanguíneo para a extremidade distal, podendo então desenvolver comprometimento nos membros, sendo necessária a realização de cirurgia. A má perfusão pode acabar em dor isquêmica em repouso. As feridas que não cicatrizam e úlceras isquêmicas caracterizam perda tecidual em consequência do fluxo sanguíneo deficiente, sendo que em alguns casos os dedos dos pés ou região adjacente podem encontrar-se necrosadas e debilitados, na medida então que se tem o desenvolvimento da gangrena. Altos níveis de homocisteína, um composto proteico que ajuda a construir e manter o tecido, história familiar de doença arterial periférica, doenças cardíacas, diabetes, tabagismo, pressão alta, a raça, a etnia, são alguns dos fatores de risco, juntamente com a avaliação no exame físico, que pode apresentar perda de pulso, dor à palpação, pele fria e cianótica. São alguns fatores que, no caso, geram complicações, como isquemia, gangrena, amputação, infecção, ulceração e coágulos de sangue, prejudicando, então, o paciente. Como conclusão, a gente, então, considerou que a hospitalização do paciente, que apresentava, então, estenose femoral aos 17 anos, sinaliza o quão grave é essa doença e que pode estar, então, acometendo indivíduos de qualquer idade, mesmo que de maneira rara e não apenas em idosos, como apontam os estudos. Ao utilizar a SAI, a gente percebeu que o método científico orientou as intervenções de enfermagem com foco aos problemas de circulação sanguínea a partir do diagnóstico de perfusão tissular periférica ineficaz, a fim, então, de atender às necessidades humânicas básicas demandadas pelo paciente.